Nós percebemos que quando elas vão entrar no formigueiro, elas tocam as antenas para ver se aquela formiga pertence àquele formigueiro. Quando elas fazem a trilha, elas deixam uma pequena secreção. Inclusive, se elas tiverem você passar o dedo, elas se perdem por um período, porque uma está seguindo a outra com base nisso. E é incrível porque você fala, olha quanta coisa, parece uma sociedade, e nós estamos falando às vezes de uma espécie, de uma formiga. E aí nós começamos a olhar o mundo e nós paramos para ver e falamos mais uma vez, Deus é grande demais, Deus é poderoso demais. E eu continuei estudando por um período e eu vi aquilo, e eu lembro que teve um momento que eu ouvi falar sobre a matemática perfeita da natureza. Quando nós paramos para olhar algo simples, por exemplo, quando nós olhamos a relação, a proporção entre vegetação, herbívoros e carnívoros. Herbívoros, aqueles que só comem vegetais, carnívoros que só comem carne. Nós percebemos que existe uma matemática perfeita. Se, porventura, houvesse um número maior de herbívoros, eles comeriam toda a vegetação e eles iriam morrer porque comeram folha demais, não teria mais o que comer. E os carnívoros morreriam porque não teriam os herbívoros, e o mundo não existiria. Se existisse mais carnívoros, eles iam comer todos os herbívoros, e logicamente só ia sobrar vegetação, não comeriam, morreriam. Então a proporção exata, eu sei que alguém que fez, eu sei que alguém ajustou. Existe algo que a ciência chama de ajuste fino. A ciência fala que tudo que existe para a criação da vida é como se alguém tivesse feito à mão. É como se alguém tivesse colocado lá. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, os astros iriam ficar mais perto e o mundo entraria em colapso pelo calor. Se fosse um pouco mais distante, tudo ia se afastar e tudo seria frio demais, não existiria vida. Alguns estudos falam que essa proporção entre a razão da força eletromagnética e a razão da atração, se fosse 1% diferente, a vida não existiria. E aí, existe um pesquisador ateu, Steve Hawking, e ele falava, depois de muitos estudos, mesmo sendo ateu, ele fala, quando eu comecei a estudar demais, parecia que eu estava olhando a face de Deus. Parecia que eu estava olhando a face de Deus, porque parece que alguém ajustou nos mínimos detalhes. Essa teoria fala que existem várias situações que são encadeadas entre si, e se, em tese, seriam ao menos 200 situações encadeadas entre si, se uma delas não estivesse exatamente ajustada daquele modo, a vida não existiria. E eu sei que Deus é grande. Eu sei que não foi um acaso. Eu sei que não foi sem querer. Para finalizar essa parte, para continuar a pregação, nós já estamos no meio dela. Teve um estudo que eles quiseram entender quais seriam as chances de ser uma grande coincidência tudo isso que nós somos, vivemos e vemos. E esse estudo faz uma proporção entre a chance de jogar uma moeda e ela cair para o mesmo lado em relação a existência do mundo, né? Em todas essas questões, todas essas grandes coincidências. Como eu disse, se uma delas não existisse na ordem exata, o mundo, a vida não existiria. E segundo o estudo, quando nós pensamos, eu pensei, será que de repente seria a relação, a chance, a mesma chance de jogar uma moeda e ela cair 10 vezes para o mesmo lado? E o estudo fala que não. Será que se jogasse uma moeda e ela caísse 100 vezes para o mesmo lado, seria a mesma chance de ser uma grande coincidência, tudo o que aconteceu, ter acontecido do modo que foi, segundo a ciência, e a ciência fala que não. Mas não seria como jogar não seria como jogar 1000, 1 milhão, 1 bilhão. Segundo esse estudo feito pelos próprios cientistas, eles falam que a chance de ser coincidência, o Big Bang e todos os atos, seria a mesma que jogar uma moeda 10 quintilhões de vezes e ela cair do mesmo lado. E nesse instante eu falo mais uma vez, o nosso Deus é poderoso, porque eu sei que não foi chance, não foi acaso, não foi sem querer, não foi sorte, eu sei que houve um Criador. Hoje, quando nós pensamos em milagre, que é o tema do culto, por isso que eu fiz essa construção, é para nós entendermos o tamanho do nosso Deus. Muitas pessoas, elas ouvem isso,
A ciência fala isso não são os cristãos que estão trazendo, são os próprios cientistas que estão trazendo. E nós temos algumas pessoas, nós temos 3 grupos principais. Um grupo fala coincidência. Você fala, olha, seria a mesma chance que jogar uma moeda 10 quintilhões de vezes, cair para o mesmo lado e ser coincidência isso acontecer. Ele fala coincidência. Tem outro grupo que fala, eu não sei se houve um criador, não sei se foi coincidência, e fica no meio. E tem um terceiro grupo que fala, eu pertenço a um povo que sabe exatamente quem fez isso daqui. Eu tenho um livro que fala exatamente quem fez isso daqui. Eu não preciso questionar se foi verdade ou não a teoria do Big Bang, porque ao invés de contrariar, eu sei que quando houve uma explosão, o som da explosão foi um grito do meu Deus falando, haja luz. Eu sei que o que a ciência chama de ajuste fino, eu chamo de mão de Deus. Aquilo que a ciência chama de impossível, eu chamo de milagre. Nós sabemos que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que faz milagre, a um Deus que nos fez como milagres. Pode aplaudir mais forte ao nome desse Deus. Aleluia. O tema desse culto é, Senhor, eu preciso de um milagre. Se você, porventura, entrou aqui hoje falando esse tema, eu quero falar que você está no lugar certo, porque esse Deus dos milagres está aqui hoje. Esse Deus que pode fazer está aqui hoje. E aí agora eu entendo quando eu vejo o Salmo 121, e o salmista chega um ponto que ele olha, ele fala, eu olho para um lado, eu olho para o outro, e eu pergunto, da onde vai vir o meu socorro? E ele fala, o meu socorro vai vir do Senhor, porque Ele fez os céus, Ele fez a terra. Exatamente o tema da nossa pregação. O salmista entendeu lá, naquela época. Hoje eu quero falar para você, eu não sei o que você precisa, mas o Senhor que fez os céus, o Senhor que fez a terra, está aqui hoje para falar, haja luz. Esse Deus, Ele continua operando, Ele continua fazendo. Se porventura você precisa que algo seja aceso, Ele está aqui para falar, acenda. Se precisa que algo seja cheio, Ele está aqui para soprar o sopro de vida. Se o Deus que fez tudo isso que nós conhecemos, conseguiu fazer a terra com a sua voz, conseguiu gritar haja luz com a sua voz, Ele pode atuar na sua causa. Esse Deus, Ele pode restaurar a família, restaurar a saúde, Ele pode te dar justiça, Ele pode te dar emprego, Ele pode fazer aquilo que você precisa. O que você precisa saber é o tamanho do seu Deus. A pregação e o objetivo dela é esse, mostrar que Deus é maior muitas vezes do que nós imaginamos. Quantas vezes nós falamos, Pai, eu quero te pedir algo, mas isso é meio difícil. E eu te pergunto, difícil para quem? Deus, eu quero te pedir algo, mas isso é meio complexo. E eu te pergunto, complexo para quem? Pode ser complexo para você, pode ser complexo para mim, mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Hoje, nós podemos então sair daqui falando, com fé, Senhor, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso de um milagre. E entender que nós podemos ou não limitar a ação de Deus. Deus, Ele não tem limite. Quem coloca limite em Deus é você. Quem coloca limite em Deus sou eu. Que você venha lembrar, assim como o salmista fez, quando você estiver precisando, quando você estiver encurralado, que você não tem que olhar para o lado, você tem que olhar para o céu e lembrar quem fez, olhar para a terra e lembrar quem fez, e saber que esse Deus Criador é o nosso Pai, esse Deus Criador está do nosso lado. Ainda em relação a essa questão da ciência, para finalizar, existe algo chamado teoria da relatividade, que fala sobre a relatividade do tempo no espaço, que mostra que a nossa impressão de tempo é diferenciada conforme a gravidade. Não vou falar sobre isso, mas algo que a teoria fala de uma maneira geral é sobre presente e futuro, sobre passado de uma maneira muito geral. E incrível que Deus há milênios já faz isso, porque Deus fala que Ele pode fazer o impossível.
Ele pode fazer tudo o tempo todo. Hoje, a nossa tecnologia não tem equipamento suficiente para provar muitas coisas dessa teoria, mas Deus fala, o eu sou já pode fazer. Ele fala, se você precisa de um milagre hoje, eu posso fazer um milagre hoje. É por isso que nós falamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele fala, se você precisa que eu mude o passado, eu posso tocar no seu passado. Ele não se limita hoje, ele fala, sabe o que eu faço? Eu restituo, eu conserto, eu mudo histórias. Por isso que ele nos chama de nova criatura, porque ele faz de novo. Por isso que ele se chama de oleiro, porque aquilo que quebrou ele restaura. E nós podemos perguntar para Deus, aleluia, esse Deus, que ele age no presente, esse Deus, que ele consegue consertar o passado. Se nós perguntarmos, Deus, e o futuro? Com certeza ele responde, filho, é por isso que eu te chamo de mais que vencedor, porque eu sou o garantidor, porque eu sou o fiador, porque eu que faço. Hoje eu quero que você lembre que o Deus Todo-Poderoso, Ele atua na minha e na sua vida. Que você possa de fato sair hoje daqui com o seu milagre. Eu não sei o que você precisa, mas que sem medo você possa entrar na presença de Deus. Pedir pela graça, pedir pela misericórdia, que Ele nos alcance. Ele nos alcança. Ele sempre fez, Ele faz e Ele fará. Amém? Aplauda o nome dEle. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Convido também, por gentileza, o grupo de louvor para vir aqui à frente. Muito lindo, né, igreja? Meu Deus do céu. Acho que a coisa mais linda. Irmãos, não é verdade? Não é a coisa mais linda? Irmãos e irmãs, creia que Deus nos trouxe aqui nessa noite. Você tem que acreditar que Deus que moveu tudo. Deus nos trouxe. Foi Deus quem está, é Deus quem está falando conosco. Só que muitas vezes nós criamos um bloqueio. Nós criamos uma limitação, como disse o pregador, para Deus. E a gente começa a achar, igreja, que a nossa oração parece que não vai ter o efeito. Irmão Fabiano, eu estou feliz em te ver, cara. E eu quero falar para você nessa noite. Escute, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ei, tudo é possível ao que crê. Eu gosto muito de ler, igreja. Igual meu filho, gosto muito de ler. E tem um psiquiatra chamado Dr. Marco Polo. Ele é ateu. E ele reúne, agora com a pandemia, não antes da pandemia, milhões de pessoas numa aula online para falar sobre a pessoa de Cristo. E ele não fala de religião, ele fala da pessoa e a mente de Cristo. E estudando, ele diz, não tem como uma pessoa 100% ser humano ter reações como ele tinha. É onde ele trabalha um tema chamado, entre outros, gestão emocional, controle. E ele diz, a gente pode controlar as coisas ao nosso redor e podemos fazer com que coisas impossíveis passem a dar certo. Você crê nisso? Você crê que dá para controlar esse problema que está afetando a vida nossa hoje? Irmão, a gente tem que entender por quê. Tem hora que parece que o problema vai engolir a gente. E aí a gente não consegue pensar pelo desespero. Escuta, mas quando nós começamos a entender que tem uma estrutura muito maior, e é Deus, nós começamos então a procurar a nossa posição. Qual é a tua posição? Talvez hoje você está na posição de desespero, de preocupado, de tenso, porque você não consegue mover o que está além. Mas quando você acredita que existe alguém que pode mover e que quer mover, Deus, Ele diz que Ele quer fazer. E Ele diz, crê somente que você vai ver a minha glória. Ele diz, se você crer, você vai comer o melhor dessa terra. Ele diz que eu devo profetizar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você agora tomar posse, se eu tomar posse agora, onde a minha mão não alcança, a mão dele alcança. Aquilo que eu não posso, porque está no passado, como disse o pregador, dizem, eu não posso mudar o passado. Deus pode.
Eu não posso mover a mente dos outros. Deus pode. Eu quero que você nessa noite se ligue em Deus. Escute esse louvor. Nós vamos orar e já vamos finalizar. Quando tudo diz que não, meu Deus, escuta. Parece que o mar quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Escute a voz do Senhor nessa noite. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, mas vai abrir, em nome de Jesus. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Levante as suas mãos, por gentileza. Mas continua nesse espírito, continua nessa visão. Há uma batalha interna agora em cada um de nós, porque dentro de nós, o nosso lado racional, ele começa a dizer que nós perdemos, que já não dá mais tempo, que tomamos decisões erradas e vamos ter que pagar um preço. Mas ao mesmo tempo, igreja, há um lado espiritual, que é uma mente espiritual, é uma vida espiritual, que está pedindo para eu e você dar uma nova chance para nós mesmos. Não se condene, ei, escute, não se automutile, espiritualmente falando. Escuta, não fique você querendo simplesmente achar que não tem mais jeito para você. Não fique você agora querendo, escuta, que alguém seja condenado pelo que aconteceu. Mas nessa noite comece a liberar perdão para você mesmo. Comece a liberar perdão para as pessoas que estão ao teu redor. Se alguém te feriu, libera perdão nessa noite. A partir do momento que começamos a entender que temos que desligar as pessoas de nós espiritualmente, e temos que também nos desligar de tudo aquilo que estava nos fazendo sofrer. A mente aflita, a mente aflitiva, ela fica o tempo todo, igreja, lamentando as coisas que deram errado. Escuta, a palavra de Deus para nos libertar diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até as coisas erradas, elas somam para o bem quando você coloca na presença de Deus. Então nesta noite, solta o laço da tristeza, solta o laço, igreja, dos arrependimentos, das coisas que você fez, mas que você continua fazendo tudo errado de novo. Se arrependeu, deixa no passado. Liberou perdão, esquece o que aconteceu. E agora você vai, pela fé, atrair sobre a sua vida o milagre. Qual é o milagre que você quer que aconteça na tua vida? Quais são os milagres que você quer que aconteça na tua vida? Abra o teu coração nessa noite para Deus operar. Deixa Deus operar justiça. Deixa Deus abrir portas. Eu vou pedir que a igreja levante a mão para o alto e coloque a palma da tua mão assim, ó, plana para o alto. Senhor nosso Deus e amado Pai, colocamos, Pai glorioso, nossas mãos simbolizando, Pai, espera, simbolizando, Pai glorioso, esperança. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, derramar nessa noite na mão do meu irmão e da minha irmã o milagre que ele veio aqui buscar. Porque, Pai glorioso, meu Deus, o que vai completar a nossa felicidade, meu Pai, é o Senhor, ó Pai glorioso, completar com tudo aquilo que nós não conseguimos alcançar. E nós não nos damos por vencido.
Nós não nos damos por vencido. Nós acreditamos que estamos reunidos aqui por um propósito. Querido irmão e querida irmã, acredite, estar você aqui hoje é um milagre. Deus viu o que aconteceu, está vendo o que aconteceu. Deus conhece a tua história, sabe Deus exatamente como você está se sentindo. Só Ele, meu querido irmão, para ler a dor da nossa alma. Só Ele, meu querido irmão, para entender uma lágrima que cai dos nossos olhos. Acredite você que Deus entendeu a tua oração. Acredite você que Deus, Ele está agora operando o sobrenatural. O que você precisa fazer é manter a tua fé. Meu querido, querida, escute, vigia com as palavras que saem da boca. Comece a profetizar nessa noite. Hoje o meu milagre vai chegar. Hoje essa porta ela vai abrir. Eu não aceito passar a minha vida inteira sofrendo. Por mais que você tenha errado, por mais que tenham errado com você, se você acreditar nessa noite, Deus, Ele vai mudar a história do modo que você sonha. Creia que o teu clamor chegou aos ouvidos do Senhor, e Deus já está movendo o sobrenatural ao teu favor nessa noite. Ah, meu querido, continue profetizando a bênção de Deus, mesmo que com olhos carnais você não esteja vendo, com os teus ouvidos você não esteja ouvindo, mas com a tua fé, comece você a acreditar naquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração de ninguém, porque é isso que Deus tem preparado para mim e para você. Nessa noite, amado, é manter a tua fé em alta. A alma vai começar a gritar daqui a pouco: ah, mas você não vai receber. E você, pela fé, você vai falar para a tua alma: aquieta-te, minha alma, porque o Senhor já me fez bem. É Ele, meu querido irmão e querida irmã, que já agiu no sobrenatural, e é questão de tempo para que você veja assim, com olhos carnais, aquilo que os olhos espirituais já viram há muito tempo. Crê somente e você vai ver a glória do Senhor. Receba, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu milagre nesta noite. Eu libero na presença de Deus em nome de Jesus, e que você vá falando amém, assim seja. Eu recebo as palavras, igreja, receptivas, elas trazem à existência aquilo que ainda não existia. Por estes dias você vai ver milagres que você achou que nunca mais aconteceria na sua vida. É Deus que faz a vida valer a pena. É Deus que faz a vida valer a pena. Alegra o teu coração, porque mais são os que estão com você do que aqueles que estão no mundo. O melhor da minha e da tua vida ainda está por vir. Que toda a igreja diga amém. Que a igreja aplauda glorificando ao Senhor. Só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Meu Deus, remove a minha pele. Em nome de Jesus. Me chama pelo nome. Meu Deus maravilhoso. Muda a minha história. Eita Deus. Ressuscita os meus sonhos. Meu Deus. Transforma a minha vida. Sim, meu Deus. E faz um milagre. Meu Deus. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. Meu Deus. A força que há em mim. Meu Deus. Tu és o Filho de Deus que me ergues a vencer. Sim, meu Deus. Senhor de tudo de mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Você crê nisso? Me chama pelo nome. Você crê nisso? Muda a minha história. Você crê nisso? Ressuscita os meus sonhos. Creia.
transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. E que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua vida, com a sua família. Que Deus te abençoe por onde quer que você vá, que abra portas de milagres sobre a sua vida. Que o Senhor te dê uma noite de sono tranquila, que você acorde em paz glorificando ao Pai, e que as bênçãos do Senhor alcancem a tua vida em nome de Jesus. Que mais uma vez a igreja diga amém, a igreja aplauda ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Vamos em paz, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração. Lembrete para os homens, sábado, homens, 7h30, 7 horas, já vai ter alguém aqui na frente da igreja, amém? Aguardo todos os homens, venham participar. Deixa eu dar um abraço.